Hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa ao meu coração e ao seu coração. A igreja, a noiva do Senhor, a igreja de Cristo. Confesso que essa palavra, ela já tem sido ministrada ao meu espírito há muito tempo. E até hoje, pela manhã, quando estava me preparando, nervosa, como sempre, não adianta, você pode vir, pode ministrar louvor, né, Cris, várias vezes, mas a gente fica nervosa. Vai pregar, né, pastora? Não adianta, a gente fica nervosa. Eu estava orando e falando com o Senhor e me arrumando, e Ele disse assim, você sabe que essa mensagem já está no seu coração há muito tempo. Você já quis falar sobre ela, e eu disse, espere um pouco. Falei, é verdade, Senhor. Então, nós confiamos naquilo que Deus tem para a sua noiva e para a sua igreja, amém? Deus é fiel. Deus é um Deus que não abandona, que não desiste. Eu quero que você saia do seu coração daqui hoje, lembrando que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é Rei e que Ele vai cumprir os seus planos. O propósito de Deus não se frustrará. E Ele moverá os céus, terra, inferno, se necessário, para que a sua palavra seja verdadeira. Nós, como igreja, estamos vivendo momentos muito importantes no mundo, na sociedade, mas como igreja, nós precisamos nos atentar aos sinais que estão vindo por aí. Nós cremos nessa palavra, na verdade do Senhor. Sabe, nós já conhecemos o final da história. Sim ou não? Nós já sabemos o fim do livro. Apocalipse está ali para nos falar. O noivo vem e vai levar a igreja linda, perfeita, adornada, para morar com Ele na eternidade e viver o sonho dEle na eternidade. Nós aqui lutamos tanto e queremos tanto viver o nosso sonho. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu também tenho sonhos que ainda quero viver no Senhor. Até ontem conversava na internet com uma pessoa pelo Insta. Temos sonhos a cumprir no Senhor. Mas o nosso sonho maior tem que ser o sonho de Deus para a nossa vida. E sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Morar com você para sempre. Oh, glória. O sonho de Deus é morar comigo e com você para sempre. Mas Ele já mora aqui no meu coração, não. É na eternidade, na glória do Senhor para sempre. E se você e eu tivermos este foco, nada, não há tempestade, não há confusão, não há abatimento, não há injustiça, desilusão, nada que vai nos tirar a fé de um Deus poderoso que vai cumprir o seu sonho absoluto na minha vida e na sua vida. E Deus quer levantar vozes nessa noite, nesse dia e nessa manhã. E nesta igreja, em nome de Jesus. O Senhor falava ao meu espírito, Senhor, o que eu perguntava, Senhor, o que falo, o que ministramos? E o Senhor falava ao meu coração claramente, é tempo de levantar vozes proféticas. Repita comigo, é tempo de levantar vozes proféticas. É tempo de se levantar profetas neste lugar. E não é um, e não é dois, e não é o mais importante, aquele que vai estar acima de todo mundo. Olha para suas mãos, põe ela no seu coração e diga, Deus vai levantar um profeta. Uma profeta. Agora, com muita ousadia e coragem, diga, eu. E nós vamos falar de um exemplo, que é o grande exemplo para nós, quando Jesus fala que nessa terra não houve filho de mulher maior do que ele. Depois ele completa, mas a princípio nós vamos pegar essa parte. Vamos falar de João Batista. Eu quero que vocês abram comigo, lá no livro de Lucas. A gente vai ler um pouquinho. Pode ser na Ara mesmo, tá bom, queridos? Lucas, no capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho lá de Isaías, a gente vai falar um pouquinho também de João, mas vamos começar aqui em Lucas, no capítulo 3. Pensa comigo,
uma voz profética. Nós vamos ver, analisar e entender o que uma voz profética faz. O rebuliço que ela causa. A transformação que ela causa. O propósito dessa voz. Aleluia! João Batista, ele é o primeiro e único profeta de ofício, como no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é primeiro e único profeta de ofício, como era no Antigo Testamento. Como tinha Isaías, Jeremias, Elias e todos os profetas maiores e menores. Essa unção estava sobre a vida de João Batista. O Senhor levanta e fala a respeito dele. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre essa história. Então diz assim lá no capítulo 3, o versículo 1 e diante, que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, tendo Pôncio Pilatos governado a Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Meu Deus, quanto nome difícil, né? Então, esse aqui não é nome para dar para filho hoje em dia, né? Todo mundo quer colocar nome bíblico, amém? Esses não são. Depois a gente até explica por quê. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Pega isso aí. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Aleluia! Aqui nós temos uma visão fantástica sobre a palavra profética para a igreja nos dias de hoje. Deus quer levantar um povo avivado. E avivamento, ela vai muito além de 4 paredes e reuniões. Avivamento é um estilo de vida. É uma história que você carrega, que aonde você passa, você aviva o lugar que você está. Aonde você está, você brilha a cruz de Cristo, você brilha a face de Cristo. Nem precisa falar, com sua atitude, com a sua vida, você vai deixar Jesus brilhar. É isso que é ser profeta nos dias de hoje. Amém? Nesse contexto histórico que a gente vai ver aqui um pouco, é claro que eu não vou entrar muito assim por profundo, mas já vendendo meu peixe, pastora Marlene, na escola Expansão, que nós vamos falar de evangelhos, nós vamos destrinchar isso aqui. Oh, vai ser glorioso, amém? Amém? Mas nós vamos falar alguma coisa para a gente entender o contexto aqui. Esse mundaréu de nome difícil que eu falei. Havia então o imperador, que é o César Tibério, o governador e rei, o Pôncio Pilatos e todos os outros ali que eram tetrarcas, quer dizer, que eles cuidavam de regiões. Eles eram os governadores e líderes da época. Só que esses homens, eles eram terríveis. E Lucas, como ele é muito detalhista no seu evangelho, para tentar mostrar uma realidade de que estava acontecendo no mundo naquela época de Cristo, e ele sabia que essa palavra ia chegar muito mais além, então ele queria nos meio que deixar bem claro o que estava acontecendo. Esses homens eram maus, esses homens eram ruins, depravados, de uma vida deturpada, corruptos. Eles eram homens verdadeiramente fascistas, como a gente ouve tantas palavras hoje. Homens maus, homens violentos,
que levavam e tratavam o povo que eles conquistavam para si, uma escravidão muito dura, com pesados impostos, com uma mão violenta. Se não fizesse a vontade deles, eram mortos, e ponto final. Era assim a história. A igreja, o povo de Deus, né, lá os judeus, Israel, estava vivendo um momento muito difícil, de muito desespero, de muita angústia, de dor, de perdas, de mortes, de pobreza. Então, assim acontecia. E a gente vê também que no período histórico, a gente tem esse período intertestamentário, que são os 400 anos, em que Deus não levanta uma voz profética. Então, o povo estava perdido, porque uma voz profética, ela traz orientação. Amém? Preste atenção nisso. Uma voz profética orienta. Então, o povo estava perdido no meio de um movimento político, social horrível. E também a gente lê aqui no versículo 2, que diz assim que os sumos sacerdotes, isso era uma deturpação religiosa terrível, que ia completamente contra a vontade do Senhor, porque haviam 2 sumos sacerdotes, e perante a lei de Moisés, somente um sumo sacerdote da família de Arão, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer os sacrifícios. Lembrando que aqui, por mais que seja o Novo Testamento, antes de Jesus ainda eles estavam fazendo essa realidade, né, de toda aquela movimentação cerimonial, de todos aqueles sacrifícios e todas aquelas festas. Então havia uma deturpação, porque Caifás era o sumo sacerdote de direito, mas Anás foi um sumo sacerdote, mas ele era muito rico, muito influente, ele se vendia para Roma, então ele também era colocado como o sumo sacerdote. Meu irmão, havia uma perda religiosa, uma destruição, uma desconstrução da religião nessa época. Esse era o momento em que João Batista se levanta. Será que é diferente do que nós estamos vivendo hoje em 2025? Será que política, economicamente, religiosamente, espiritualmente, nós temos vivido aqueles momentos maravilhosos? Ou nós estamos vivendo uma ruptura muito grande em todas as áreas da sociedade e até mesmo na igreja de Cristo? E o Senhor está levantando. É tempo de eu levantar uma voz profética para orientar, para trazer ordem, para trazer a minha palavra, a minha direção, a minha comunicação, aquilo que está sendo falado nos céus, aquilo que está sendo acontecido, um reboliço nos céus. Há um movimento. Conversava com a pastora Lisa, ela diz: o Senhor tem me chamado para orar, é uma voz profética que está se levantando. Eu falava: está acontecendo algo nos céus, não é, pastora Lisa? Está acontecendo, e o coração de Deus está borbulhando para levantar vozes proféticas, para poder contar o que é que está acontecendo lá, o que está acontecendo lá, e o que Ele quer que venha atingir essa terra aqui. Nós precisamos nos atentar. Muitas vezes a gente precisa parar de olhar para nós mesmos e olhar para uma realidade que se encontra. Nós buscamos prosperidade, tudo bem, não é errado, eu também busco, mas nós precisamos procurar a prosperidade divina para a igreja de Cristo. Nós estamos em tempos deturpados. Aqui Lucas, ele replica, né? Ele fala novamente aquilo que foi dito por Isaías no capítulo 40. Eu quero que coloquem aí para mim, por favor, 40, no versículo, pode colocar no 1. Isaías 40, 1, Ara mesmo, em nome de Jesus. Para a gente comparar, porque eu quero dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Nesse tempo, Israel, o povo de Deus, estava vivendo de um momento muito difícil, precisando de um milagre. Tudo estava perdido, a esperança estava perdida. E aqui em Isaías a mesma coisa. Olha como começa: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Próximo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Obrigada, Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo da vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois que a boca do Senhor disse. A boca do Senhor neste lugar, nessa manhã. A boca do Senhor fala através de mim e de você, querido. Aqui Israel também estava vivendo um momento desesperador, um momento de exílio. Eles foram exilados, destruídos e levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Sua esperança, seus sonhos, suas casas foram destruídas, pessoas morreram, eles perderam tudo e foram levados escravos para uma cidade mais de 1.200 quilômetros distante da onde eles viviam. Era uma destruição psicológica, emocional, financeira, familiar. Eles estavam perdidos, e Deus levanta uma voz profética dizendo: console o meu povo, porque eu vou intervir, eu vou endireitar todas as coisas, eu vou reconstruir o que é necessário. Deus estava falando àquele povo: vocês sairão deste cativeiro, eu sou Deus para fazer cumprir aquilo que prometi a vocês. Serão meu povo eleito, separado, e reinarão nessa terra como grandes. Deus interviu naquele tempo, e Deus interviu novamente aqui no Novo Testamento, quando tudo estava perdido. Sabe como Deus intervém? Levantando uma voz profética, levantando um homem corajoso, levantando um homem contra toda a sociedade da sua época, levantando homens para dar uma direção. Arrependam-se, convertam seus corações ao Senhor, e a sua história será completamente restaurada. Deus intervém no momento quando a gente menos espera. Quando você acha que tudo está perdido. Quando você não enxerga mais nada. Quando você pensa: vai falir, vai acabar. Esse emprego se fechou. Essa doença acabou. Deus está intervindo. É nessa hora que Ele vem. Porque Ele é Deus de misericórdia. Porque Ele quer fazer cumprir o plano dEle na sua vida. Deus tem uma aliança contigo. Você tem uma aliança com Ele? Ele intervém. Ele continua sendo esse Deus que vem. Ele fala: não vai ficar nessa confusão. Eu vou levantar uma voz profética. Eu vou levantar uma voz para orientar o meu povo. Eu vou levantar uma voz profética para mudar a rota, para mudar a história, porque eu tenho que fazer cumprir aquilo que eu prometi. E eu prometi que eu voltarei para buscar uma noiva adornada, para viver a glória eterna ao meu lado. Não importa o que aconteça politicamente, guerras ou isso ou aquilo, Deus vai cumprir o seu propósito final sobre a igreja de Cristo. Só que eu quero dizer muito claro ao meu coração e ao seu coração: estamos preparados para viver esta aliança do Senhor na nossa vida? João Batista, ele veio de uma maneira completamente diferente que todo mundo esperava. Marcos e Mateus vai nos falar que ele era um profeta que vestia uma roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, vivia no deserto e comia mel silvestre e gafanhoto. Meus irmãos, imagina hoje um profeta chegando desse jeito, uma pessoa qualquer chegando desse jeito para você. O que você vai fazer? Ou você sai correndo, ou você começa a orar e expulsar demônio, ou chama a polícia, manda prender que o cara está louco.
Muitas vezes nós vamos ter que nos fazer de louco neste mundo perdido para direcionar o povo dizendo: ei, essa rota está errada. Ele fazia assim para chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção aonde você está. Nós não podemos ser comum, iguais a todos os outros. Nós não podemos, aquela velha frase maravilhosa que a gente fala para os filhos até hoje: você não é todo mundo. É uma verdade, você carrega uma unção. Você não é todo mundo. Você tem que chamar a atenção. Deus quer levantar a sua voz profética para mudar a sua casa, o seu bairro, a sua faculdade, o emprego onde você está. E você precisa ser diferente. Não precisa colocar uma roupa de pelo de camelo, nem uma melancia na cabeça, sei lá eu. Mas nós temos que viver a palavra de Deus verdadeiramente. E era isso que João Batista faz. E é interessante que João Batista começou e terminou seu ministério no deserto. No deserto. Mas o profeta, porque aqui os fariseus, os saduceus, que eram os líderes religiosos e cuidavam da religião e do templo, eles eram pessoas que, apesar de serem judeus vendidos a Roma, então eles eram pessoas de aquisições, que se vestiam bem, se diziam dono da lei, dono da palavra, e eles achavam que eles falavam tudo conforme Deus estava mandando. Mas não era uma verdade. Então vem um homem completamente diferente desta religiosidade, dessa grandeza aos olhos humanos. Um homem simples, vestido de qualquer forma, andando de maneira estranha, para dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e produzei frutos de arrependimento. Deus está levantando improváveis. Deus está levantando, não é aqueles que a gente imagina. Não, esse tem posses, esse fala bem, esse tem carros, esse canta bem. Deus não está preocupado com o bem segundo a nossa visão. Como Jesus falou no meu coração, e eu falei aqui na quarta-feira passada: olhe com os meus olhos. Deus está levantando improváveis. E eu quero saber se tem improváveis aqui nesta manhã, para ser voz profética nessa terra, para apontar para Jesus Cristo e dizer: Ele vem. João Batista preparou o caminho para o Senhor. Então ele vai falar aqui, repetindo Isaías. Por quê? A gente falar um pouquinho agora de história. Por que aplanar os caminhos? Por que tirar os caminhos tortuosos? Lá em Isaías, naquele tempo, quando o imperador tinha aqui para suas províncias e seus povos que eles conquistavam em cidades longínquas, como, por exemplo, Nabucodonosor ir para a Babilônia, da Babilônia ir para Jerusalém, mais de 1.200 quilômetros. Então, quando eles iam para as regiões longínquas, pensa comigo, não tinha estrada, não tinha posto de gasolina, amém? Não tinha nada disso. Então, o que ele fazia meses antes, talvez 1 mês a 3 meses antes? Ele enviava seus servos construtores, os seus engenheiros, para ir arrumando os caminhos, aplanando, tirando pedregulho para a carruagem do rei passar. Então ele ia arrumando, aterrando as estradas, construindo as estradas para o rei passar. Olha que tremendo essa alusão. Nós estamos hoje preparando os caminhos dos corações de outras vidas e do nosso próprio coração para a glória de Deus se manifestar, para o rei passar. O rei quer passar por você. O rei quer passar em você. O rei quer se manifestar com toda a sua glória na sua vida. E ele está dizendo: vamos arrumar essa estrada do seu coração. Vamos arrumar os caminhos da sua história. Vamos arrumar os erros
Deus, vamos arrumar aquilo que está escabroso, aquilo que está fora do lugar, aquilo que é torto, aquilo que não me agrada, onde eu não consigo passar. Filho meu, eu quero passar na estrada do seu coração. Arrume. Arrume. Feche seus olhos. Arrume. Há uma voz profética dizendo ao seu espírito hoje, agora, arrume. Põe a mão no seu coração se você quiser. Olhe para o seu caminho, para o seu coração. Jesus está falando, arrume, arrume, arrume. Olha esse perdão, olha essa arrogância, olha essa situação, olha essa altivez, olha essa ganância, olha esse medo, olha essa água amarga, olha isso, arrume. Arrume, arrume, eu mando o construtor, sabe quem é? O Espírito Santo construindo e arrumando as estradas do seu coração, tirando a dor, a religiosidade, a mentira, a rejeição. Ele está curando a sua história, Ele está aplanando os seus caminhos esta manhã, porque Ele quer passar em você. Amém. Arrume. E você não vai precisar fazer isso sozinho. O Espírito Santo é contigo. Deus nunca nos deixa sós. Conversando com uma pessoa muito querida. Carol, eu acho que eu não consigo. Falei, você sozinha não consegue. Mas se você chamar Jesus para arrumar, você consegue sim. Jesus traz cura. Jesus traz perdão. O Espírito Santo arruma isso na nossa vida. E é isso que João Batista está falando, arruma este caminho. Porque Jesus quer se manifestar de uma maneira poderosa na sua casa, na sua família. Deus tem levantado mulheres, amém? Isso é tão verdade, haja vista na nossa igreja. Aleluia. Deus tem levantado mulheres. Só um pouquinho, tá, homens? Só um pouquinho. Deus tem levantado mulheres nestes últimos tempos, numa unção tremenda, neste poder e nessa autoridade, nessa voz profética, dentro da sua casa, para mudar a história da sua família. Amém, mulheres? Mas meu marido é tão difícil, pastora. Meu filho está lá longe. Sabe, já vem assim toda curvadinha. Não, Deus está levantando você, mulher. Este homem vai mudar, porque você está aos pés de Jesus. Este homem vai mudar, porque você está aplanando o caminho do seu coração para perdoar, para ter paciência e para ter o bom perfume de Cristo dentro da sua casa. Esse filho vai voltar para Jesus. Esse filho vai voltar para Jesus, porque existe uma mulher aplanando os caminhos dentro da sua casa. Trazendo a glória de Deus para dentro da sua casa. Trazendo culto ao lar dentro da sua casa. Trazendo a adoração de Deus dentro da sua casa. Aleluia. Vamos parar de jogar a responsabilidade. Eu não vou porque ele não vai para a igreja. Venha, mulher de Deus. O Senhor quer fazer um reboliço e levantar uma voz profética dentro da sua casa. E quando nós arrumamos a nossa casa no Senhor, nós arrumamos uma sociedade e nós restauramos um país. Quem crê nisso? Foi assim que Deus agiu, Ele escolheu uma família. E é assim que Deus continua agindo. Nós curamos a nossa família. Muitas vezes nós queremos estar nos altares afora, mas não estamos nos altares dentro da nossa casa. Homem, tem muitos querendo ser pastores, mas não são pastores dentro do seu lar. Ora, mas nós precisamos ser homens, vocês precisam ser homens dentro da sua casa. Homens, sabia que os seus filhos, eles olham para você. Estatisticamente, há um estudo que foi feito. Deus é tão bom, tanto numa área cristã, quanto no mundo secular, foi feito um estudo de que quando uma mulher é convertida em casa, de imediato, somente 17% delas conseguem levar a sua família.
Mas quando um homem é convertido dentro de casa, mais de 90% consegue levar a sua família para dentro da igreja. Amém? Homens, se levantem como voz profética. Se levantem. Meu marido sempre está dentro da minha casa, ora, coloca a mão na minha cabeça, me orienta quando eu estou abatida, quando eu estou até fazendo manha. Ele vem claramente e ele fala, ele não tem vergonha não, ele fala a verdade. Carol, para. Ou ele fala, Carol, vamos orar. Ele me pastoreia. Ele pastoreia meu coração. Homem, bota a mão no seu coração aí agora, em nome de Jesus. Eu vou pastorear a minha casa. Eu vou pastorear o coração da minha esposa. Eu vou ajudá-la, ela a planar os caminhos dela. Amém? Essa voz profética, ela é muito maior do que imagina no nosso coração. Uma voz profética, ela não só se levanta para vir aqui no altar. Uma voz profética, ela é na rua, ela é em casa, ela é no trabalho, ela é na escola. É uma unção que você carrega, é um favor de Deus que você carrega. Pregando a verdade do Evangelho. O que um profeta prega? A palavra de Deus. O profeta não está aí, Jesus guarda minha vida, meu coração, para ficar distribuindo e descobrindo o número de identidade, de CPF, sei lá eu. Não é? Profeta não está aí para ficar agradando seu coração. Profeta está aí para direcionar arrependimento e apontar para Jesus Cristo. E tudo que a cruz nos proporciona, nós estamos aqui para direcionar a igreja nesses últimos tempos para Jesus, assim como João Batista fez. Ele apontou para Jesus, ele mostrou o Senhor, ele apontou o caminho. Eu não sou o Cristo, eu não sou digno de nem amarrar as sandálias dele, eu não faço nada, eu batismo com água, quer dizer limpeza e arrependimento das nossas almas, mas ele batiza com fogo. Jesus quer batizar com fogo, com o Espírito e com poder. Então nós precisamos mergulhar nessas águas do arrependimento e mudar a história da nossa vida e entender o que é essa voz profética. Jovens, ora macerecandalarabás, Jesus quer levantar você, o improvável. Sabe aqui, a gente vai ler lá para frente. Quer ver? Só para eu ler, para não falar que vocês pensarem que eu estou falando de mim. Diz assim no 3:10. Multidões o interrogavam. Multidões iam até ele. Até João Batista. Multidões iam até ele dizendo assim, o que eu devo que fazer? O que eu vou fazer? João Batista me direciona. Jovens, prestam atenção. Multidões, eu não vou falar pouco não, multidões vão vir até vocês para dizer assim, João Henrique, que caminho que eu tomo? O que eu faço para ter o que você tem? Letícia, o que caminho que eu tomo? Larissa, cadê a Larissa? A Larissa está lá em cima, minha linda. Multidões vão vir até você dizendo assim, que beleza é essa que você tem? Como você se mantém pura neste mundo? Vem um monte de homem atrás de vocês, um monte de mulheres atrás de vocês, e vocês se mantêm puros, e vocês vão poder dizer, eu sou uma voz profética, eu carrego a unção do Espírito, vem para o meu lado, que eu vou mostrar o caminho que você também tem que ir. Nossos filhos colherão dessa bênção em nome de Jesus. Os seus filhos, os meus filhos colherão dessa voz profética que Deus levantou na sua casa. O diabo não tocará neles e aqueles que estão longe voltarão. Aleluia. E sabe por que eu gosto de João Batista? Vamos comigo lá para o João. No livro de João, no capítulo 1. João, vocês colocam para mim também? João,
capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntem: quem és tu? Ele estava causando rebuliço, os grandãos vieram atrás dele. Quem é você? Próximo. E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Identidade. Ele pegou uma palavra de Isaías, do profeta Isaías, e diz assim: eu sou aquele cara que Isaías está falando. Eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou uma voz profética. Eu sou o cara que veio trazer direção para essa sociedade. Está na hora de você, como cristão, eu como cristã, parar de ter medo, de achar que a gente é pequenininho, que a gente não carrega nada, eu sou o menor de todos, e isso e aquilo, e dizer: eu sou uma voz profética. Entenda o que você carrega. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Você é o filho de Deus, um servo de Deus, amado de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte do jardim secreto de Deus. Ande como isso, ande dessa forma. Não ande mendigando, não ande desistindo, não ande travando as bênçãos de Deus para a sua vida. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Essa identidade que você tem, presta atenção, revela o seu chamado. Olha, eu não sei o que fazer na igreja, eu não sei qual é o meu chamado. Primeiro a gente sabe, pregar Cristo, amém? Levar Jesus, mas dentro daquilo que Deus colocou na sua vida, você fala bem, você sabe fazer coisas, então o Senhor já trouxe um chamado para você. Com a sua identidade está o seu chamado, com a sua identidade está o ministério. Não anda separado, não é uma coisa dentro de casa e outra coisa dentro da igreja, não é uma coisa no trabalho e outra coisa lá no grupo de jovens, é a mesma coisa, porque uma identidade revela um chamado. Você é. João Batista era corajoso. Ele podia ser preso e ele foi. Porque ele falou de Herodes, que ficou lá com a esposa do irmão, a Herodias. E ele foi preso e decapitado. Nós temos que ter coragem de falar o que precisa ser feito. E falado sem medo de retaliação. Porque Deus guarda e vela por fazer cumprir a sua palavra. Mas João Batista morreu. Era o propósito de Deus para ele naquele momento, naquela situação. A vida dele precisava trazer uma grande expectação, precisava ser abrangente. Então quando aquilo aconteceu, por incrível que pareça, milhares de pessoas se converteram a Jesus e foram a seguir Jesus por causa do martírio, por causa da vida de João Batista. Tudo que acontece na sua vida, de bom ou talvez de difícil, vai apontar para Jesus, vai levar outros a ver a Jesus. Nós temos visto neste momento, eu sempre falo e comento dentro da minha casa, nossa pastora é um exemplo que tem feito olhar para Jesus. Nós temos exemplo aqui dentro de coisas difíceis que acontecem e nós continuamos olhando para Jesus. Nós seguimos o autor e consumador da nossa fé. Nós seguimos a unção e o legado que nos foi deixado. Nós vamos continuar carregando, indo além dessas portas e desses ministérios e outros ministérios, pregando essa palavra viva, porque Jesus vive em nós. Você é essa voz profética que vai apontar para Jesus. Lembre-se, no deserto, na dificuldade, Deus levantou João Batista. Talvez você está passando por um deserto, para de mimimi, seja levantado como um João Batista.
seja levantado como essa voz poderosa dentro da sua casa e nesta igreja. Olhe mais além, e todas as vossas coisas, outras coisas, porque Mateus fala, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino, foi isso que ele fez, busque o reino, e todas as outras coisas serão aplanadas na sua vida. Tudo que você precisa para continuar pregando, sendo essa glória, sendo essa bênção, sendo essa voz profética, Deus proverá, Deus fará, Deus cuidará do seu coração. Ele tem uma aliança contigo, amém? E para a gente encerrar, eu quero que você abra comigo, volta lá em Lucas, no capítulo 1. Agora. Aleluia. Jesus está levantando os corações abatidos hoje. Jesus está levantando corações que achavam que tudo acabou, que não tem mais motivo, que eu não sirvo mais para nada. O Senhor está falando, não. Não. O Senhor está levantando corações proféticos aqui hoje. E aquele que se apropriar dessa verdade, sairá daqui com uma revolução na sua vida e aonde você estiver. Lá no capítulo 1, do versículo 14 em diante, Lucas 1,14, aqui é o anjo visitando Zacarias, pai de João Batista, para a gente correr um pouco mais rápido. E ele fala assim, não se preocupe, Zacarias, que a esposa era velha e tudo aquilo, né? Mais de idade, assim como Sara. Não se preocupe. Então ele está dizendo no 14 em diante, no 13, por favor, para o pessoal, isso. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Oh, glória! Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, aleluia. O Senhor falava claramente ao meu coração, há pessoas neste lugar que estarão cheios da minha alegria, provocarão alegria, você provocará alegria na vida de muitas pessoas. O Senhor estava já falando sobre João. Ele falou, ele é separado. Deus está separando homens e mulheres santos, que não bebem vinho, que não fazem, que são diferentes de toda essa sociedade. Essa aqui vai revelar uma santidade, até mesmo o voto de Nazireu, mais para frente de João Batista. Mas ele era separado, santo ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, e vai trazer multidões aos pés do Senhor Jesus. Deus está levantando ministérios aqui nesta manhã. Você que está triste, achando que está perdido, sem direção, o Senhor está falando, você será motivo de muita alegria. Mães e pais que têm filhos longe, talvez estejam com dificuldades, com relacionamentos rompidos, o Senhor está falando, eles serão motivos de muita alegria. Nós carregamos essa graça. O Senhor está levantando um povo cheio do Espírito Santo. É isso que uma voz profética é. Uma voz profética é como a de Moisés, que trouxe a lei. Uma voz profética é como de Josué, que incentivou, encorajou o povo a destruir Jericó e a prosseguir ao propósito, ao plano de Deus. Uma voz profética é como Paulo, como Pedro, como Mateus, como Marlene, como Cris, como Davi, como
como Carol, uma voz profética é pessoas simples que reconhecem que a glória vem dele e se santificam e renovam seus corações. Nós vamos produzir alegria nessa terra. Nós vamos produzir alegria nessa terra. Eu quero que você se coloque em pé nessa manhã. Você que tem achado que o seu ministério está perdido, porque talvez você não canta mais, não toca mais, não está mais no ministério infantil, no ministério da igreja. Não estou dizendo que isso não é importante não, venha, nós precisamos, amém? Mas isso é muito maior. Feche seus olhos por um momento. Em nome de Jesus, um profeta, ele prepara o caminho do Senhor para a vinda de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo em tudo. Desde Gênesis, tudo apontava para Jesus, para a primeira vinda, para a vinda do Messias. O profeta do Novo Testamento, assim como João Batista, aponta para a segunda volta de Jesus. E é isso que eu e você vamos fazer. É essa palavra profética, essa unção. Lá em João, se eu não me engano, vai dizer que ele vem, acho que é em Lucas mesmo, só continua lá em Lucas 1:15, continue de olhos fechados, por favor. Ora, macherecanda larabás, dá para colocar? 16, 17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os da desobediência à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que glória! Você está habilitando uma noiva para a volta de Jesus Cristo. O profeta, ele aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele diz: ei, o noivo vem. Sem demora ele virá. Sem demora ele buscará uma noiva adornada e bela. Coloca essa mão no coração, aqui você que achou, que desistiu, que está cansado, que acha que não é capaz, que não tem condições. Quero dizer para você que não são os púlpitos que te fazem profeta. É a sua história com Jesus que te faz uma voz profética. Não são os grandes eventos ou as grandes reuniões ou um título, uma carteirinha. É a santidade ao Senhor que te faz uma voz profética. O Senhor está levantando hoje pessoas no poder e na unção. No poder e na unção. No poder e na unção. Na glória do Senhor. Jesus está passando em corações, restaurando o ministério, restaurando visões, restaurando vidas, abrindo bocas que estavam fechadas. Eu vejo o Senhor como abrindo bocas que estavam costuradas. Ele está abrindo a sua boca e diga: abra, eu colocarei as palavras na sua boca e você falará. Mas como eu vou? Vá à casa daquela família, vá até aquele hospital, vá às ruas, vá às escolas, vá às faculdades, abra sua boca. A unção que eu coloco sobre ti é poder,